E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Ramos falando e hoje a gente vai fazer uma parada um pouco diferente, tá? Hoje a gente vai ver um tutorial sobre o SwiftUI. Eu fiz um tipo clone de um Twitter, do aplicativo do Twitter. Então eu fiz duas telas, a tela principal, que é aquela tela onde tem os tweets, e o menu lateral, tudo com SwiftUI. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz passo a passo. O código já está no GitHub, eu vou deixar na descrição do vídeo, nos links, o meu repositório do GitHub. O código já está lá e esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou fazer a tela principal e vou mostrar para vocês passo a passo como fazer ela. A segunda parte a gente vai fazer o menu lateral e vai fazer também a animação para o menu abrir e fechar e vai fazer um pouquinho de interação também entre a tela principal e o menu. Espero que vocês gostem e é isso aí. Então o aplicativo ele é esse aqui. Esses dados são fake, né? Tem 3, mas eu vou botar mais aqui no aplicativo final para vocês verem. Eu tenho 4 abas, mas só essa primeira aba está pronta. Tá? Então são 4 abas e a gente tem o menu aqui também. Então eu quero mostrar para vocês que o seguinte, alguns ícones não são os mesmos, tá? E é isso. Então vamos lá, vamos começar a fazer aqui para vocês terem uma ideia. E a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu fechar isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver aqui um lance no Assets. Tá, eu tenho que copiar os assets que eu vou precisar e eu vou copiar agora. Então esses são os assets que a gente vai precisar. Deixa eu rodar de novo aqui o aplicativo e vocês vão ver. Então o que acontece? Quando eu clico aqui no menu, vocês podem ver que eu tenho um background aqui que muda a cor dessa tela aqui, que é a tela principal, né? Pode ver que ela é branca, mas quando eu clico aqui, ela muda para esse background. Isso aqui é uma tela, uma view em cima de toda essa view aqui, só que ela tem uma opacidade diferente. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, New Color Set, escolhe a cor e diz o seguinte: qual é a cor que você quer? Eu quero uma cor preta, né? Vamos aqui achar o Show Color Panel, vamos botar preto e a gente muda a opacidade dela. Simplesmente é isso. Eu já tenho essa cor aqui, que é essa aqui, Disabled Gray. Então ela tem uma opacidade de 50 e ela é um cinza. Na verdade ela é um preto, mas com opacidade de 50 ela fica meio cinza, assim, cinza claro. E eu referencio essa cor aqui no Swift, já vou mostrar para vocês, mas é super simples também. Então essa é a tela principal que o Swift cria. Vamos dar um overview aqui do projeto. O projeto ele é criado com um App Delegate, um Scene Delegate, o Content View tá aqui. Esse é o Hello World. O que eu quero fazer? Primeira coisa é, vamos mostrar aqui o aplicativo de novo para vocês entenderem. O que eu quero é isso aqui. Eu quero criar uma célula que tem uma foto do lado esquerdo, que ela é em círculo, um nome em negrito, um nome mais cinza claro, um texto e 4 botões embaixo. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, a gente vai primeiro fazer o código aqui e depois a gente vai tentar extrair para outras views ou outros arquivos também, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos se preocupar em criar essa tab view aqui primeiro, né? Que é bem importante. Então, como é que a gente vai criar essa tab view? Essa é a tab view. Só que a tab view precisa de tab items. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou só criar um texto aqui, main,
e eu vou dizer o seguinte: esse tab item aqui, ele vai ter uma image que vai ser a home e ele vai ter um texto. E como o Twitter não tem texto, eu vou deixar vazio, mas eu poderia colocar aqui home. Então, vamos fazer com texto para que a gente entenda, né? Melhor. Então aqui eu tenho uma aba já. E eu posso, vejam que o esse text aqui já é uma view, né, também. Então tudo no Swift basicamente são views, né? Então se eu quiser outra aba, eu vou criar outra aba. A outra aba seria search. Essa aba seria a imagem de search. A gente vai ter outra aba que é notification. Notification. E a gente vai ter a última aba que são as mensagens privadas, né? Messages. E aí a gente tem a imagem letter e a gente tem o messages. Então a gente já tem aqui a nossa os nossos 4 itens. Então eu posso botar até aqui para rodar, ó. Ele vai rodar aqui diretamente aqui no Xcode. Tá, aqui ó, a gente pode ver que a gente tem todas as abas que a gente tem aqui. Então a gente precisa agora do navigation bar aqui em cima. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui um struct aqui embaixo que seria o home view, né? Home view, ele extende view e ele tem esse bar aqui. E ele vai ter um texto aqui dentro dele chamado main, a princípio. Pronto. A gente vai substituir aqui o text por o home view. E vai tudo funcionar do mesmo jeito. Vamos dar um resume aqui. Ele fez o build e ó, tá do mesmo jeito. E agora a gente vai fazer o seguinte: para que isso aqui apareça no Navigation Bar, a gente tem que envolver isso aqui no Navigation View. Esse cara aqui. Então vamos lá. Command, botão, embed in VStack. A gente vai dar um embed aqui em VStack e a gente vai substituir isso aqui por Navigation View. E o Navigation View precisa de um Navigation Bar Title. Navigation Bar Title a gente vai botar aqui main. Só que eu não quero esse main assim dando desse jeito. O que eu vou fazer? Vou botar aqui um text main e eu vou dizer que o display mode é inline. E aí o que ele vai fazer? Botar o main aqui. Mas vocês podem ver que ainda está meio branquinho aqui em cima, né? Então, o que eu tenho que fazer para sair esse branquinho? Isso aqui se chama Safe Edge Area. Bom, para isso aqui deixar de ficar branco, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no final de Tab View aqui. A gente vai botar um Edge Ignore Safe Area Top. E ó, ficou tudo cinzinha, aparentando legal, tudo tranquilo. Outra coisa que a gente quer fazer, bom, fizemos isso aqui. Opa, sumiu aqui um. Ah tá, sumiu porque o tab item aqui, ó, não é para estar aqui. O tab item agora é para estar aqui.
Agora voltou. Nossa. Beleza. Então vamos agora para o nosso home view, né? O nosso home view ele vai ter uma lista, né? A gente sabe que ele aqui, ó, ele tem uma lista de tweets, né? Então, como é que a gente faz uma lista de tweets aqui? Primeiro a gente pode ter uma lista e essa lista a gente vai fazer um for each. E para fazer o for each, a gente precisa de modelo de dados que esteja em conformidade com o identifiable. E para isso a gente vai criar um modelo aqui. Eu tenho aqui, eu vou copiar porque é simples, tá? Eu vou criar aqui uma parte chamada view group view e eu vou criar uma outra parte chamada model. Então esses seriam os view models. Os view models seriam basicamente modelos que estão mais ligados à parte visual. Então quando a gente for acessar dados do Twitter, por exemplo, a gente vai ter um outro modelo de dados que é o modelo de domínio, né, que estaria mais ligado ao repositório, onde eu iria buscar os dados iriam retornar como JSON, eu iria transformar para esse modelo de domínio que eu posso usar no aplicativo em geral, mas quando eu quisesse mostrar na tela, eu transformo ele para esse view model. Então, esse padrão é bom seguir porque você desacopla os modelos de tela e os modelos de domínio, né? A gente fica meio desacoplado ali, como se fosse um front e um back-end na sua própria aplicação. Então aqui eu vou criar um arquivo chamado tweet. Um Swift file. Tweet. E aí eu vou copiar aqui porque eu já fiz. Então esse é um struct que entra em conformidade com o identifiable. O protocolo identifiables ele pede que a gente tenha uma variável do tipo ID. E pode ser um ID, um int, pode ser qualquer coisa. E eu posso até colocar aqui um ID que é até melhor, o ID. Pronto. E aí eu tenho o username, o user nickname, o text. Lógico que esse modelo aqui ele está bem simplificado, né? Não tem nenhuma modelagem aqui nele, é só para a gente poder concluir o que a gente quer fazer, que é criar a tela. E o profile image, que é um image. Então vamos voltar aqui para o main view. E a gente vai criar aqui vamos criar aqui uma classe de apoio, um arquivo de apoio chamado tweetData. tweetData. E eu vou copiar também aqui um código que eu tenho. Pronto. O que isso faz? Eu estou só criando uma variável tweetData, que é um array de tweets. E aqui eu tenho os tweets. Vou até colocar mais alguns. Tá, então vamos voltar para o nosso main view. O nosso home view a gente vai declarar uma variável aqui, let tweetData, que vai ser um array de tweets. E vai ser populado pelo nosso tweetData. Eu nem precisaria dele aqui, na verdade, né? Eu vou até botar tweets para não ficar repetido. E o nosso for each vai ter tweets. E aqui a gente vai ter o tweet para poder trabalhar dentro desse for each aqui, tá? Então vamos criar a nossa célula, né? O que eu vou ter aqui basicamente é um base stack que vai ter um image profile 1 e eu vou ter um hstack que vai ter um texto. Vamos colocar aqui um texto, outro texto, e na verdade eu vou ter um outro vertical stack aqui que vai ter um hstack aqui e vai ter um texto
aqui. E vai ter os botões que também são outro HStack. Então vamos botar aqui as imagens dos botões. Então vamos tentar buildar de novo. Try again aqui, ele vai tentar buildar. Buildou e não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Pelo jeito ele não conseguiu. Ah, agora ele conseguiu. Então não está aparecendo nada porque é o tamanho dessa imagem. Então a gente tem que fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é setar o frame dessa imagem. E aí o frame vai ser, sei lá, 30 por 30. E o alignment, o padrão é o center, então a gente vai deixar. Botando 30 por 30, ele não mudou muita coisa. Por quê? Olha, ele não mudou nada. Mas por que ele não muda o tamanho da imagem? Porque a imagem a gente precisa chamar o resizable. Então, chamando o resizable, pum, 30 por 30 ficou a imagem aí toscamente meio feiazinha. Vamos botar 40 por 40. E olha só, agora esse VStack aqui, na verdade ele é o HStack. Pronto, agora sim, tá chegando lá, né? Olha que coisa linda. Tá bom, então a gente tem agora a imagem aqui. A gente tem que só setar os tamanhos para essas imagens aqui, para elas ficarem padrões também. Então vamos setar aqui também. Ops. E aí, Ctrl I, a gente identa o código tudo certinho, bonitinho. Então tá aqui os tweets, né? Então você pode ver que tá tudo alinhado aqui pro lado e tá meio estranho, né? Ainda. Por que não tá ocupando o espaço inteiro, né? Então, o que acontece é o seguinte. As views no SwiftUI, elas ocupam simplesmente o tamanho que é necessário para que elas ocupem. Nada mais do que isso, tá? Então, vamos só mudar aqui algumas coisinhas para a gente ver como é que isso vai mudar, né? Que vai acontecer aqui com essa célula, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tweet. Aqui é uma imagem, então é tweet. Vamos só voltar aqui no tipo de dados para a gente saber. Profile image. Nem viu. Profile image. Vamos resumir. Opa, deu um erro pra caramba agora. Bom, galera, a gente tinha um problema e deixa eu dizer o que eu fiz. Simplesmente a gente estava fazendo self.tweet aqui, o que é errado já que o tweet está vindo aqui de dentro do closure. Então o certo é remover o tweet, e assim que eu removi o tweet, esse self aqui do tweet, a gente Command B para dar o build, dar um resume aqui, e agora a gente tem o nossa row assim. Tá bem errado ainda, então vamos ver o que a gente pode fazer para consertar, tá? Então a primeira coisa é entender aqui o que está errado nisso, né? A gente tem um HStack aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse home view aqui para um outro arquivo, tá? Então vamos criar aqui um arquivo chamado home view. É um SwiftUI view. Home view. Vamos substituir isso aqui. Vamos setar aqui o tweets. A gente vai precisar aqui dos tweets.
Na verdade, não, porque ele é um LED, já estou setando aqui o tweet dele. Então, vamos dar um resume. Tá aqui nossas rows, né? Uma coisa interessante é o seguinte: a gente tem um VStack, um Edge Stack aqui, que é um Horizontal Stack, que está pegando uma imagem, e depois temos um VStack aqui que pega um Edge Stack e o texto e outro Edge Stack. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: essa imagem tem que subir. Então, a gente vai fazer um alignment top. Mais nada. Então, vejam que a imagem já subiu. Outra coisa que a gente vai ter que fazer também aqui, nesse VStack, a gente também vai ter que alinhar leading, que significa o seguinte: a gente está alinhando tudo para o leading, que nesse caso é, como nossa leitura é da esquerda para a direita, é o lado esquerdo. Se fosse árabe e a leitura ou outra língua que seja a leitura de direita para a esquerda, o leading seria direita para a esquerda, certo? Por isso leading e trailing ao invés de left to right. Então beleza, a gente tem aqui o nome, o nickname, o texto e os ícones. Todo mundo sem ter espaço aqui entre uma coisa e outra, aqui ainda não está redondo, então tem várias coisas para fazer, tá? Mas primeiro eu quero ajeitar isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é extrair isso aqui para um componente. Mas como é que a gente vai fazer isso aqui para um componente? Vamos fazer assim. A gente precisa ter o númerozinho aqui, né? Quantos comentários foi, quantos retweets foi. Então, para a gente fazer isso, o ideal é que a gente dê o embed em Edge Stack aqui e adicione um texto com um número qualquer. A gente vai dar... Não vamos fazer nada com esse texto por enquanto. Vamos deixar só o Edge Stack aqui. E rolou aqui uns problemas, mas a gente vai tentar resolver isso daqui a pouco, tá? Então, vamos dar um alinhamento aqui. Center. Vamos dar um space de 1. Para que o espaçamento entre o ícone e o número seja menor, né? Então, vamos fazer isso para os outros. Só que, ao invés de fazer isso para os outros, vamos extrair isso aqui para um componente. Então vamos extract subview, vamos dar um nome aqui de main tweet row button. Então a gente já extraiu isso aqui para um tweet row button. E vamos fazer o seguinte: a gente sabe que está recebendo um string, que é o nome da imagem, e um número, né, que é a quantidade de tweets, ou de likes, ou de comentários. Então, vamos criar duas variáveis aqui. A primeira seria imageName. imageName é uma string. O padrão dela, vamos deixar o comment. E aqui seria um count, que é uma string também nesse caso. E o padrão, vou botar 19 também. Vamos substituir aqui. Self imageName. Self.count. Vamos ver se ficou a mesma coisa. Aqui a gente vai fazer o seguinte: imageName, comment e o count 19. Vamos salvar, vamos dar um resume aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, só que eles ainda não estão espaçados um entre o outro. E uma solução interessante para a gente fazer eles ficarem espaçados é o seguinte: a gente vai adicionar spacers entre eles. Então, agora, se você for notar, eles estão espaçados, e aqui eu vou adicionar um spacer entre esse último, eles estão espaçados corretamente. O problema é que o meu texto subiu inteiro. Então, para que isso não aconteça, o que a gente faz? A gente vai usar o padding. Se eu disser assim, só padding, ele vai organizar esses meus itens aqui, que estão dentro desse Edge Stack, com um padding padrão entre todos os componentes, entre tudo ao seu redor. Entre o lado esquerdo, entre o lado direito, entre o bottom e entre o top. Eu quero diminuir a distância entre o top
e eu vou botar só 5. Então ele vai diminuir a distância entre o top. Isso fez com que ele diminuísse aqui também a distância para baixo, mas não era bem o que eu queria. Eu posso fazer também bottom 10 e ele vai meio que alinhar ali certinho. Então beleza, a gente já tem meio que alinhado aqui os nossos tweets, mas falta fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar um pouco essas palavras aqui, né? O username e o nickname tem que ter cores diferentes, tem que estar um pouco espaçado aqui com relação ao texto. Então vamos fazer isso agora. No username a gente vai usar o font weight e vai dizer que ele é bold. Então a gente já vai ter um font weight bold. E no nickname a gente já vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que o foreground dele é gray. Então a gente já vai deixar um pouquinho diferente. Você pode ver que já ficou um pouco diferente, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai, para distanciar esse texto, que é esse texto aqui, dessa parte de cima, a gente vai dar um padding aqui, padding top de 2. E aí, olha só que engraçado, né? O que aconteceu, né? Por algum motivo, o padding top fez com que o meu texto todo desse um shrink e tudo subisse aqui. Eu ainda não consegui compreender o porquê que isso está acontecendo. Pode ser algum bug, pode ser que eu esteja fazendo alguma besteira, mas o interessante é o seguinte: quando você quer que um componente ele tenha uma prioridade de layout, ele seja desenhado, que o desenho dele na tela tenha prioridade, que o espaço que ele ocupa de frame tenha prioridade com relação aos outros itens, você pode usar um modificador chamado Layout Priority. E aí eu só vou dar o valor de 1 e você vai ver que ele já mudou de novo. Então a prioridade para desenhar o frame desse cara aqui é maior do que a dos outros, e os outros não vão empurrar ele para baixo, como estavam fazendo, empurrando ele para cima, né? Como estavam fazendo. E aí a gente já tem um pouco bem parecido aqui com o nosso Twitter, né? App. Mas falta isso aqui ainda ficar redondo, né? Então vamos tentar deixar isso redondo. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um clip shape. E você pode fazer de duas formas. Pode vir aqui, clip shape, arrastar para cá. E aí ele vai te dar várias formas, uma delas é o círculo. E a gente já vai tentar rodar aqui e ver que ó, já ficou com o círculo do jeito que a gente quer. Só que algumas fotos estão meio... Essa aqui, por exemplo, está meio... como se tivessem puxado a menina para cima e para baixo. Como é que a gente faz para que isso não ocorra, né? A gente tem que fazer duas coisas. A primeira é adicionar um aspect ratio. E o content mode vai ser fill. Você vê que ela já mudou, já melhorou. E você também poderia ainda fazer o seguinte. Vou ajeitar aqui só. Command A, Ctrl I. Ele já vai fazer todo o alinhamento para você, todo certinho de tudo. Então, eu ainda poderia fazer o seguinte. Eu poderia dizer que o resizable aqui poderia setar o cap insets dele. E poderia dizer que o resizing mode é de tipo stretch. Bom, veja que eu já tenho aqui bem parecido com o meu Twitter. Eu acho que o top aqui ainda podia ser só um, subir um pouco, talvez. Se eu remover, fica ruim, né? Fica ruim. Eu acho que o padding top pode ser isso aí mesmo. E agora a gente tem, vamos botar para rodar aqui mesmo, ver o que acontece. Então, se a gente rodar aqui, ó, os nossos tweets estão aqui, todos eles tranquilos. E agora a gente vai fazer o nosso menu. Bom, galera, essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreve no canal, dá aquele joinha
e ativa as notificações para você poder ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer e ajudar a comunidade a crescer. Valeu!